Boa tarde! Tudo cada vez melhor? Espero que esteja tudo cada vez melhor. E hoje nós já estamos aí na nossa estrada, na 11ª lição da Lei do Triunfo, nosso curso de leitura da Lei do Triunfo. E hoje estou falando sobre concentração. Boa tarde! E aí, você se considera uma pessoa concentrada? Você é uma pessoa que consegue se concentrar no que você faz? Que consegue manter a sua mente concentrada quando você quer? A concentração ela é importante para você? E o que é a concentração? Então, concentração, né, na busca desse triunfo, né, que como a gente falou lá no início, né, e cada vez mais em cada lição, o autor ele vem reforçando, né, o triunfo que a gente está lidando aqui não é necessariamente as questões, né, triunfo material, financeiro, também é, mas tem a ver com o nosso propósito de vida, que é íntimo, que é de cada um. Então, né, a concentração para esse triunfo é o ato de focalizar a mente sobre um determinado desejo até que os meios para sua realização tenham sido elaborados e empregados com êxito. Então, na receita para concentrar a mente na busca do triunfo, nós vamos então ter autossugestão, que a gente já falou, né, na maioria das lives, das lições, sobre autossugestão e sobre o hábito. Então, para quem quiser conseguir essa concentração, a receita básica é autossugestão e o hábito. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui bastante. Então vamos lá. O hábito e o ambiente, ele já começa, né? O autor Napoleão Hill já começa a falar sobre a importância do ambiente também na construção dos nossos pensamentos. Então ele diz que o hábito se origina do ambiente que nos cerca, né, do fato de fazermos as mesmas coisas da mesma maneira, repetidas vezes, ou formular o mesmo pensamento incessantemente. Aí ele vai nos alertar que, excetuando raras exceções em que a gente consiga estar acima do nosso ambiente, né, como por exemplo, foi um grande exemplo disso, foi Machado de Assis, né, lá na década de 20 do século passado, ele era uma pessoa fora da curva. Então, quando ali estavam todos ali, os grandes entendedores, os grandes intelectuais falando sobre essa questão de que a pessoa é fruto do seu ambiente, ele era ali um neto de escravos, autodidata, né, que estava aí, né, acima de qualquer ambiente que ele pudesse ter ali, sem grandes condições, né, para que ele pudesse alcançar e hoje ser uma referência na língua portuguesa mundial, né? Mas são, como diz Napoleão Hill aqui, são raras exceções em que a gente consegue estar acima do nosso ambiente para, né, não deixar que a gente seja dominado por ele. Então ele vai dizer que o ambiente nos cerca, o espírito humano ele tira desse ambiente esse material com o qual ele cria o seu pensamento, né? Armazena no subconsciente e se torna parte, então, da nossa personalidade. E aí influencia silenciosamente as nossas ações. Então, mesmo sem saber muitas vezes por quê, a gente pode pensar de forma inconsciente, a gente já está agindo ali, né? E a gente está formando os nossos preconceitos, as nossas inclinações, e a gente está sendo controlado também, está formando também as nossas opiniões. Então, o ambiente, ele é um material para a formação do nosso pensamento. Ele fixa no nosso subconsciente e aí faz com que nós agimos, né, nessa direção e forma também nossos preconceitos e opiniões. Aí ele vai citar aqui uma frase de um filósofo, né, lembrando que a gente está falando de ambiente e hábito, né? Que ele não diz o nome, mas ele fala essa frase que é o seguinte, né? Segundo um grande filósofo, a maneira pela qual um homem honesto chega a perdoar um crime tem a ver com a força do hábito também. Então, essa frase desse filósofo é o seguinte: primeiro toleramos, em seguida nos apiedamos e finalmente aceitamos. Então, uma vez formado o hábito, né, a mente se acostuma a ele e segue então como se fosse aquele disco antigo que a gente usava de vinil, né, aquela agulhinha que vai só seguindo as linhas. É assim que acontece com o hábito. Ele vai rodando, né, falando de forma mais atual como um software. Colocou ali, ele vai rodando. Assim funciona o hábito.
Então, ou seja, esse hábito, ele tanto pode ser positivo, bons hábitos, né? Bons hábitos de pensar positivo, de ter uma boa alimentação, praticar exercícios, ou eles podem ser hábitos negativos, destruidores, como pensamento negativo, maus hábitos, né, alimentares, né, ser uma pessoa sedentária. Então, a importância que há, então, de nós escolhermos com cuidado o nosso ambiente, porque o ambiente, ele é o campo, como ele diz aqui, de onde se extrai o alimento para o nosso espírito. Então, é importante que nós dominemos esse hábito e não ao contrário disso, né? Não sejamos escravos desse hábito, um hábito ruim, o qual a gente obedece cegamente. Então, o hábito, ele vai dizer que ele é um caminho mental, seguido durante algum tempo por nossas ações, que faz com que fique mais fácil ser trilhado esse caminho, porque ele encontra menos resistências. Aí que está a grande chave, né? Quando a gente for falar aqui em criar um novo hábito, né? Ele vai falar que esse caminho mental, uma vez trilhado, fica mais fácil de ser trilhado e com menos resistência. Agora, se a gente quer criar novos hábitos, o que a gente tem que fazer? A gente primeiro precisa construir um meio para destruir esses velhos hábitos e formar outros. E assim desbravar novos caminhos, né? Uma vez que a gente tem lá os caminhos mais fáceis de serem trilhados, a gente precisa, para formar novos hábitos, desbravar novos caminhos. E aí ele vai dar uma receitinha aqui, uma das receitinhas que ele vai dar aqui para que a gente consiga esse intento. Ele vai dizer, primeiro, nós devemos expressar com força e entusiasmo, né? Sentindo o que a gente pensa. Então, se eu quero uma coisa diferente, fazer algo diferente, eu tenho que expressar isso com força e entusiasmo, sentindo isso, né, que eu quero, para que eu consiga, então, ir alimentando esse novo hábito. Segundo, conservar a atenção concentrada no foco do hábito, né, que a gente quer formar, e afastando os pensamentos antigos. Toda vez que vier um pensamento que não tem a ver com o hábito que a gente quer construir, a gente fala oi pensamento, tchau pensamento, e foca no que a gente quer. Terceiro, seguir o mais breve possível por esses novos hábitos. E quarto, resistir à tentação, né, de caminhar pelas velhas e fáceis trilhas costumeiras. Cada vez que nós cedermos, mais fácil será cedermos sempre. É mais difícil resistir de novo, né? Então, uma vez que a gente colocou lá o relógio para despertar, vou acordar mais cedo para fazer tal coisa que tem a ver com o meu objetivo. Se eu cedo uma vez, mais fácil vai ser ceder novamente, tá? Isso é para tudo que a gente quer realizar. Então, sustente a batalha com determinação, persistência e força de vontade. E quinto, ele diz, tendo consciência de que delineamos bem o nosso objetivo definido, prossigamos sem medo e sem duvidar. Ele vai falar mais a respeito disso também. E agora falando um pouquinho sobre esse combo, né? Autossugestão, concentração e o hábito. Então, ele vai falar mais uma vez sobre autossugestão, como eu falei, é uma das chaves da Lei do Triunfo, ele fala bastante sobre autossugestão. Ele vai falar, agora ele diz assim, que autossugestão é o instrumento com o qual nós abrimos esse novo caminho mental. A concentração é a mão que faz trabalhar esse instrumento. E o hábito é o roteiro seguido por esse, né, que a gente vai então seguir esse novo caminho. Então ele vai dizer que uma ideia ou um desejo, para ser transformado em termos de ação ou realidade física, deve ser mantida no consciente fiel e persistentemente, até que o hábito comece a dar-lhe forma permanente. Ele vai explicar mais um pouquinho sobre como que a gente vai fazer isso no decorrer desse estudo. Ele fala mais um pouquinho sobre ambiente, ele diz o seguinte, absorvemos no ambiente em que vivemos o material que forma o nosso pensamento. Então, o que a gente pode entender como esse ambiente? É tudo que nos cerca, né? Os livros que nós lemos, as pessoas que nós estamos em contato, a comunidade em que a gente vive, a natureza do nosso trabalho, né? O país que nós vivemos, a cultura que nós temos aqui é bem diferente da cultura que tem no Japão, por exemplo, né? Para eles, o arroz maravilhoso é o arroz, né? Juntos venceremos. Para nós,
não é tão bom, né? Nessa qualidade de arroz. Então, tudo isso compõe o nosso ambiente. As roupas que nós vestimos, as canções que nós ouvimos, né? Platão já falava, né, lá 2400 a.C., né, que dá para se conhecer um governo pela música que ele dá para o seu povo, né? E esses dias eu estava aqui agora, antes de começar a live, né, começou um funk, daqueles assim que não dá nem para dizer que é funk, porque não dá para entender o que é, né? A minha vizinha que está aqui assistindo a live, acho que ela deve ter ouvido também. É uma coisa assim tão descabida que alguém possa gostar de ouvir esse tipo de música, né? Que faz com que, na verdade, não crie nada de bom para na sua vida, né? Em busca desse triunfo. Então, tudo isso vai formando a nossa personalidade. E, sobretudo, ele vai dizer que o ensino intelectual e religioso que recebemos até os 14 anos também influencia nossa concentração, esse nosso hábito, essa nossa personalidade. Tudo isso desenvolve, então, essa personalidade. Lembrando novamente, né, da Constituição Septenária, que eu já citei aqui anteriormente também, que vem lá do hinduísmo, né, e que caracteriza a nossa personalidade, essa persona que se expressa aqui, como um quaternário, né, que tem ali composto por 4 veículos: o veículo físico, o veículo energético, emocional e a mente dos desejos. E acima desse quaternário nós temos um formato de pirâmide mais 3 veículos, que são veículos mais elevados, né, espiritualmente falando. Então a gente tem a mente concreta, intuição e vontade. Então, se nessa formação da nossa personalidade, nos primeiros 7 anos, a gente está ali formando o nosso corpo físico, nos próximos 7 anos, aquele momento de energia, aquele período de energia, se ao chegar na época de expressarmos essa nossa mente dos desejos, que a gente usa para expressar a nossa expressão humana aqui, ela está totalmente voltada para baixo, né? É como se fosse um minotauro, né? Então, o animal que domina o humano e faz com que essa ponte que nos eleva para o divino, para a nossa força espiritual maior, ela fique ali sem acesso, né? Porque a gente está voltado para baixo, né? Para nossos instintos mais primitivos. Continuando, Napoleão Hill diz: é o ambiente que nos dá os meios de atingir o nosso objetivo definido na vida. E é da maior importância selecioná-lo ao máximo. Então, a mente se alimenta com o que lhe damos ou com o que lhe é imposto pelo ambiente. Então, segundo ele, é uma lei inexorável. A gente está todo tempo nos alimentando pelo que está ao nosso redor. Ele fala também sobre o poder das influências externas, né? Então, esse é um ponto que eu reflexionando, eu particularmente considero importante, né? Sempre falo, né? Não estou aqui me eximindo das minhas escolhas, né? De responsabilidades pelas escolhas que eu tive na minha vida, né? Pelas experiências pela qual eu tive que passar para poder conseguir aprender, né? E expressar algo melhor aqui, mas Napoleão Hill também vai falar sobre isso, né? Sobre esse poder das influências. Ele diz: as pessoas com que convivemos diariamente constituem uma das partes mais importantes e mais influentes do nosso ambiente. E segundo a sua natureza, podem nos fazer progredir ou retroceder. Então a gente tem que realmente olhar com cuidado, né? Ele foi um autor que estudou 20 anos aí, de ter vários pessoas de sucesso, de insucesso, né, na vida, e ele chegou a essa conclusão. Eu acho que a gente tem que levar em consideração e refletir também se isso faz sentido para cada um de nós. Para mim, como eu disse, faz sentido sim. Então, ele continua dizendo: devemos escolher os nossos íntimos entre os que simpatizam com os nossos ideais, especialmente com o nosso objetivo definido na vida, e cuja atitude mental nos estimule entusiasmo, autoconfiança, determinação e ambição. Cada palavra que ouvimos, cada vista alcançada pelos nossos olhos, cada impressão, em suma, que recebemos através dos nossos 5 sentidos, influencia o nosso pensamento. Então, seguramente, como é certo que o Sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. Então, a gente tem que realmente ter atenção a tudo.
Sobre concentração, né? Ele vai falar mais uma vez sobre o objetivo principal definido na vida, né? Que é uma das bases do triunfo, da lei do triunfo. Então, atenção aos caminhos que nós estamos seguindo, né? As opiniões que nós estamos comprando. Lembrando desse filósofo que eu falei no início, né? Primeiro toleramos, em seguida nos apiedamos e finalmente aceitamos. Então, nessa sequência, né, da gente aceitar, a gente vai aceitando, vai tolerando, tudo bem, só hoje, fulano também age assim, né? Eu cheguei a pensar assim, balizar as minhas ações, das quais hoje eu me arrependo, né? Porque, mas fulano também faz, então tudo bem, né? Então, daí a gente percebe a importância do ambiente, das pessoas que estão ao nosso redor. Então, foco, conhecer-se para dominar-se, né? Em qual momento a gente tem que estar sempre em atenção, né? Em qual momento eu permito que a minha consciência escorregue e se desvirtue? Aquele pensamento que eu falei, pensamento que está fora do meu objetivo principal definido. Se ele vem na minha mente, eu vou abrigá-lo ou eu vou rapidamente falar oi, tchau, aqui não é o seu lugar e focar no que a gente realmente quer manifestar aqui. E para isso a gente precisa ter bem claro qual é o nosso objetivo enquanto seres humanos. Então, ele começa a falar agora um pouquinho sobre a atitude mental, né, e o ambiente físico. Então, a gente pode fazer uma reflexão aqui, né? A gente sabe, né, já foi muitas vezes falado, sobre a questão de limpeza e organização. Então, assim como a gente aprende no Kaibalho, né, como está dentro, como está fora. Então, aqui, se de repente a gente precisa abrir o nosso armário, né, fazer aquela arrumação, limpar bem um banheiro, digamos assim, isso também é uma oportunidade de fazer com que nós limpemos dentro de nós. Então, a gente pratica no físico para limpar no metafísico. Então, e criar esse ambiente, né, para boas aspirações e realizações. Tem um autor chamado Steven Pressfield, né, que a professora Lucilena tem um vídeo gravado, um estudo sobre esse livro dele, né, como superar nossos limites internos. E ele conta como que ele faz, né, passou a fazer a rotina diária dele como escritor. Então, todos os dias ele tinha um horário determinado para começar, e antes dele começar, ele fazia a organização da casa dele. Ele dizia que ele, inclusive, limpava o capacho da porta para que as musas, né, inspiradoras, né, que na Grécia Antiga tinha essa ideia de quem dava a inspiração eram as musas, elas pudessem, então, entrar e não sujar as suas vestes, né, no capacho. Então, ele tinha toda uma preparação para poder criar esse ambiente propício para as inspirações melhores. Então, você tem, né, um ambiente muito desorganizado, como a gente tem que começar com esse objetivo, de organizar fora para que a gente consiga organizar dentro. Esses princípios estão diretamente ligados, então, à nossa possibilidade de conseguir o que a gente está estudando aqui hoje, concentração. Então, concentração é a capacidade conseguida pelo hábito e pela repetição de conservar a mente focalizada sobre um assunto, até que ele esteja perfeitamente familiarizado com ele, chegando então a dominá-lo. É a capacidade da gente controlar a nossa atenção e ocupá-la, né, com um determinado problema até solucioná-lo, ok? E a capacidade de nós abandonarmos, né, os hábitos dos quais nós queremos nos libertar, e a capacidade de formar novos hábitos mais agradáveis, né, para que a gente possa ter esse autocontrole. E tem a ver também com a capacidade da gente pensar como desejamos pensar, de controlar os nossos pensamentos e dirigi-los para o fim determinado, né, de organizar o nosso conhecimento num plano de ação. Então ele fala também, o autor fala nesse livro aqui sobre conhecimento é poder, mas esse conhecimento só é poder se ele estiver organizado. Ele vai dar aqui, como eu falei, mais algumas instruções de como a gente pode obter essa concentração. Então, ele diz o seguinte: primeiro, imaginação e desejo. Ele fala que tudo que o homem criou até hoje, antes de ser realizado, foi criado pela imaginação, pelo desejo e depois transformado em realidade pela concentração. Esses dias eu estava andando pela rua e eu vi uma frase numa desses motoboys, né, dizendo assim: tudo o que é realidade hoje, um dia foi um sonho, né? Então, por isso, é importante da gente realmente acreditar. E como ele assevera aqui,
esmagar a dúvida e o ceticismo. Então, o passo a passo é, numa folha de papel, colocar o nosso desejo, o porquê que a gente quer desse desejo, qual que é o impacto dele, não só para nós, mas para todos ao nosso redor, né? Quais são as condições materiais que a gente quer obter, ler todos os dias ao acordar e antes de dormir. Ele diz, empregue esse desejo com todos os detalhes que você almeja, com o objetivo principal definido na vida e também na sua concentração e observe o que acontece. Aí a gente eu lembrei também de uma outra palestra que eu ouvi falando sobre a história mitológica dos celtas, e tinha uma passagem em que a preparação dos guerreiros celtas tinha a ver com a sua concentração num algo que eles iriam alcançar, numa recompensa que eles iam ter num pós-vida, digamos assim. Então a orientação para eles era assim, enquanto eles estiverem ali no fronte de batalha, eles não enxergariam os adversários, eles enxergariam o que está por trás, né? Que seria então uma ilha totalmente preparada, né? Para eles, os guerreiros vitoriosos. Então o foco deles era atravessar os adversários, independente de quem fossem, porque o foco deles estava atrás daqueles adversários. É assim que a gente pode pensar também. Então, esquecermos dos nossos erros do passado, aprendermos com eles, né, para que a gente possa então recomeçar tudo novamente. Lembremos, o autor vai lembrar novamente aqui sobre a lição do Mastermind, que é aquela em que a gente se alia com outras pessoas que têm afinidade com o nosso objetivo na vida, e aí a gente cria uma terceira via, um terceiro instrumento que faz com que a gente nos auxilie na realização desse objetivo, assim como ele cita aqui também sobre a constituição da água, que é mais ou menos isso, são duas moléculas diferentes, né, hidrogênio e oxigênio, que combinadas criam uma terceira função, que é a água. Então, da mesma forma, é o Mastermind, como ele ensinou aqui e a gente estudou amplamente nos 3 primeiros vídeos. Então, a importância de nós termos, né, ao nosso lado pessoas que nos estimulem o melhor. Ele vai citar aqui nessa lição sobre a madrasta dele, que foi uma pessoa que fez toda a diferença na família inteira dele, né, para que tivessem ele e os irmãos muito bem formados na vida. O próprio pai se tornou dentista depois de velho, por conta do elogio e incentivo da esposa. E Napoleão Hill vai começar a citar a importância dessas esposas, desses grandes homens, né, como Ford, a senhora Ford e a senhora Edison. Então, ele vai citar aqui nessa lição sobre o quanto eram grandiosas essas esposas também, que contribuíram para que as realizações desses grandes homens. Então, quando ele começa a falar que quando uma pessoa concentra o seu pensamento num determinado assunto, os fatos de natureza intimamente ligada a ele surgirão de todas as fontes imagináveis. Então, quando plantado esse terreno mental e nesse terreno mental apropriado, um desejo firme, né, serve como um imã que vai atrair tudo que se harmonize com a natureza desse desejo. Então, ele continua dizendo, parece razoável supor que o pensamento, sendo a forma mais altamente organizada de energia, está constantemente emitindo, através do éter, ondas como ondas de som que só podem ser captadas e interpretadas corretamente com uma mente que se harmonize com elas, né? Ele vai citar aqui um exemplo do Dr. Gates, que era um grande estudioso e que depois que ele tinha um hábito, que depois que ele tivesse estudado tudo que existia naquela época sobre um determinado assunto, ele simplesmente se sentava e ficava esperando algo mais ensinamentos que pudessem vir a ele por inspiração, né? E isso tem a ver com o inconsciente coletivo de Jung, né? Jung dizia que esse consciente universal da humanidade, desde épocas, né, imemoráveis, ele está aí, né? E ele continua nos influenciando.
E a gente pode ver de forma mais concreta esse poder desse pensamento no próprio YouTube, né? Tem um youtuber aí, um grande representante do marketing digital, que ele já fez esse teste, né? Ele pensou em alguma coisa e simplesmente apareceu um vídeo, né, relacionado ao que ele tinha pensado, né? Então parece que o algoritmo, né, essa inteligência artificial, ela já está conseguindo fazer isso, né? Trazer automaticamente ali na forma física para a gente. Ele fala um pouquinho sobre memória, vai nos ensinar sobre como ter uma melhor memória, vai falar sobre a importância de fazer associações para que você consiga ter uma melhor memória. Na hora de você, se quiser lembrar um nome, você pode associar essa pessoa a alguém que você já conhece, falar várias vezes, né? Isso ele vai explicando aí. Não sei se você sabe, mas se para você aprender uma nova língua, se você já sabe, por exemplo, além da sua língua materna, mais uma língua, para aprender a ter segunda, terceira, fica mais fácil, porque você tem mais fontes de fazer associações, né? Então, ele também vai citar um exemplo aqui de um funcionário, né, de muitos anos numa mesma empresa, né, numa função adequada, e que de repente ele pensou que acho que eu já posso me aposentar, né, e por essa atitude mental ele começou a apresentar falhas de memória, começou a ter erros no trabalho dele, eram erros que começaram a ficar gritantes, né? E aí ele ficou uma semana em casa de licença, refletindo por que isso estava acontecendo com ele no trabalho dele, né? E aí até que ele chegou a esse grau de consciência, ele resolveu então criar, né, novos hábitos. Ele diz o seguinte: partindo de um estímulo mental criado pelo poder da vontade, fiz progressos na construção de novos hábitos. Dia após dia, praticava a concentração de pensamento e quando a repetição começou a se tornar agradável para mim, percebera que vencera a partida, né? Então, nós falamos agora um pouquinho sobre concentração igual autocontrole. Então, Napoleão Hill diz: sou da opinião, e não sem evidências substanciais onde me apoiar, que é possível a uma pessoa desenvolver em tão elevado grau a capacidade de fixar sua atenção a ponto de captar e compreender tudo o que se passa na mente do outro. Imagina isso, você ter desenvolvido um grau de concentração que você consegue captar o que está sendo passado na mente de outra pessoa. E agora ele vai falar mais um passo a passo. Então, primeiro, comece desde já a fixar a atenção sobre um determinado assunto. Segundo, a nossa época atual não comporta cinismo ou dúvida, como já falamos. Portanto, não é uma época para a gente encorajar, né, os eternos duvidosos descontentes, que ficam pensando, mas será? Né? Que prefere manter-se no ritmo negativo, né, reclamando da vida. Então ele fala: a família humana já passou pela idade da pedra, pela idade do ferro, pela idade do aço. Agora entra na era do poder da mente, né? Isso falou lá no século passado, né? Que em realizações ultrapassará todas as outras eras combinadas. Então, ninguém na Terra é capaz de controlar a mente de uma pessoa normal e saudável, desde que essa pessoa saiba exercer esse seu direito divino de controlar as suas próprias ações, né? Já dizia, né, citando aqui o Epíteto, né, o filósofo estoico, que dizia que foi um escravo, né, e que dizia que o único lugar onde a gente é livre é dentro da nossa própria mente. Então ele se dizia livre mesmo sendo escravo, com todas as condições, né, que não eram boas para ele, mas ele se dizia um homem livre, porque, né, ele acreditava nisso, né, essa liberdade que a gente tem de controlar a nossa própria mente, independente do ambiente e das condições. Então, continuando, Napoleão Hill diz: semeando no campo do nosso espírito todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, devemos aprender a semear de acordo com o plano pré-estabelecido e com um desejo firme. A semente atirada ao acaso na mente humana produzirá uma colheita incerta.
Então a gente está ali passo a passo, sem pressa e sem pausa, mas tendo bem claro esse objetivo, né? Não deixando aí a vida me levar. Então, agora um pouquinho sobre a cólera e o medo. Ele diz o seguinte: nunca poderíamos tirar o máximo ou mesmo atingir uma boa média de ação construtiva na nossa mente enquanto não aprendermos a controlar e a evitar que ela seja estimulada pela cólera ou pelo medo. Então, essas duas negativas, a cólera e o medo, são positivamente, né, de efeito destruidor para a nossa mente. E enquanto lhe dermos guarida, podemos estar certos que colheremos resultados pouco satisfatórios e muito abaixo do que seríamos, né, capazes de produzir. Então aí a gente lembra, né, da importância do quê? De perdoar, né? De buscar estratégias, novas estratégias, né? Para que a gente possa então sair de deixarmos nos dominar por cólera e por medo, né? Então, mais uma vez reforçando o que a gente está aprendendo nessa lição, criar novos hábitos, né? E a gente vai passar então nos perceber, nos conhecermos e eliminar também a reatividade, né? Esse toma lá da cá, né? Não precisa ser assim, a gente pode estabelecer como nós queremos reagir em cada momento. Ele fala um pouquinho, algo bastante interessante sobre a psicologia das multidões. Ele vai citar, né, o que naquela época era chamado como revivalismo, né, como se fosse uma excitação religiosa que acontecia. E aí ele cita alguns psicólogos que dizem o seguinte: os psicólogos sabem que a psicologia de uma multidão, considerada em conjunto, difere materialmente da dos indivíduos que a compõem. Então existe uma multidão de indivíduos em separado, né? Então são vários indivíduos, cada um pensa efeitos especiais na nossa live. Então vamos lá. Então existe uma multidão de indivíduos, né? E existe uma outra multidão em separado, que é uma multidão compósita, na qual a natureza emotiva das suas unidades parece se misturar e se unir. Então, como que acontece, né? Provém da influência, né, de uma, né, atenção profunda aos apelos emocionais mais fortes ou interesse comum. Então, ali essa multidão que acaba se perdendo, né, e sendo uma só, né, pensando igualmente em bloco, né, isso provém da influência de alguém que está ali conduzindo aquela multidão, né, tendo então buscando essa atenção profunda através de vários artifícios, né, apelos emocionais são usados e também o interesse comum. A multidão pode estar lá por um interesse comum também, né? Então, isso tudo é levado em consideração aqui quando se fala na psicologia das multidões. Napoleão Hill diz que quando ocorre essa transformação, né, a multidão se torna um único indivíduo, cujo grau de inteligência e de controle emocional está ligeiramente acima do mais fraco dos seus componentes. Então, eles se perdem, né, quando existe esse revivalismo, essa intenção de criar uma multidão a partir da emoção, muitas vezes, né? Eles acabam agindo de acordo com o mais fraco dos seus componentes. Então é importante a gente lembrar da etimologia da palavra inteligência, né? Que é intellegeris, escolher dentre. Então a gente está sempre mantendo o foco do nosso pensamento. Então, como escolher então se o seu raciocínio naquele momento ele foi raptado e todos agem em bloco? Napoleão Hill diz o seguinte: as características predominantes dessa multidão de mente compósita são as evidências de extrema sugestibilidade, a correspondência aos apelos da emoção, a imaginação viva e a tendência para imitar traços universalmente manifestados pelo homem primitivo, né? Então é como se fosse seguir a boiada, né? Aquela né? Estouro de bois que saem todos correndo numa mesma direção, mesmo sem saber por quê, porque alguém saiu, todo mundo sai correndo, né? Aquela voz, né? Aquela célebre ditado que hoje a gente já tem um pouco mais cuidado de
entender como uma verdade. A voz do povo é a voz de Deus, a voz do povo é a voz do povo, né? Então, o poder do contágio mental desempenha papel importantíssimo na formação desse estado mental. O erro, como verdade, floresce nas multidões. A luz da simpatia encontra acolhimento nos corações. E, para finalizar, já indo para os finalmente da nossa live de hoje, ele vai falar um pouquinho mais sobre tolerância, né? A gente já falou sobre esse assunto aqui em outras lives, né? Então ele diz o seguinte: antes de aprendermos a ser tolerantes com os que não concordam conosco, antes de havermos cultivado o hábito de dizer palavras amáveis àqueles a quem não admiramos, antes de termos formado o hábito de ver somente o bom nos nossos semelhantes, não poderemos ser felizes nem conseguiremos triunfar, né? Essa é a diferença entre menos egoísmo, né, e mais amor, que vai fazer com que a gente consiga conquistar essa tolerância, como diz Napoleão Hill aqui nessa lição, já falou em outras lições, e é bem provável que mais para frente a gente volte a falar sobre esse tema novamente, que ele considera extremamente importante. Então, assim a gente vai encerrando essa live com a 11ª lei da Lei do Triunfo, concentração. E a próxima lição, a próxima lei que nós estudaremos é a 12ª, que fala sobre cooperação. E, mais uma vez, se esse conteúdo fez sentido para você, lembra de curtir, comentar aqui e compartilhar. Também salvar, você sabia que você pode salvar esse vídeo, de repente, para você assistir mais tarde, fazer uma playlist, né, para que você possa ir acompanhando e não perder nada. Muito obrigada pela atenção, até o próximo vídeo, fica com Deus.